E se, em algum ponto do universo, onde o tempo não corre, mas respira, dois mundos tivessem se encontrado? Um homem que dedicou a vida a entender o cosmos, e outro que veio ao mundo para revelar o coração de quem o criou. Um buscava a lógica das estrelas, o outro, o sentido da vida. E se esses dois olhares, um feito de equações, outro de compaixão, se cruzassem por um instante de eternidade? Albert Einstein despertou em um lugar onde o silêncio parecia cantar. Não havia paredes nem chão, apenas uma imensidão dourada, como se o próprio espaço fosse feito de luz líquida. À sua frente flutuavam fórmulas e símbolos, como se os pensamentos tivessem ganhado corpo. Era um laboratório, mas não um laboratório humano. Era o laboratório do universo. Einstein olhou ao redor, maravilhado. Sentiu o ar pulsar, como se o tempo respirasse. Ele passou a mão pelo rosto e murmurou confuso: "Eu devo estar sonhando." Mas uma voz respondeu, calma, profunda, como se viesse de dentro do próprio silêncio. Nem todo despertar acontece quando os olhos se abrem. Einstein se virou e o viu. Um homem de vestes simples, olhar sereno, pés descalços sobre a luz. Não havia brilho forçado nem coroa, apenas presença. Era como se aquele ser existisse desde sempre. Quem é você?" perguntou Einstein. O homem sorriu com ternura. "Eu sou o que você procura em cada equação." Einstein deu um passo para trás. "Então, você é..." O homem apenas assentiu, sem necessidade de nome. E o cientista, pela primeira vez na vida, ficou sem palavras. Por alguns segundos, só o silêncio falava. Mas era um silêncio cheio de significados. "Eu dediquei a vida a entender o universo", disse Einstein. "Mas quanto mais eu descubro, mais percebo que não sei nada." O homem respondeu com calma. "É porque o universo não foi feito para ser compreendido com a mente, mas com o coração. O coração não calcula órbitas, não mede distâncias, e mesmo assim é o que mais entende o infinito. Sempre acreditei em um Criador", disse ele, "mas nunca consegui acreditar no Deus das religiões. O Deus que conheço é o da harmonia das leis. Perfeito, justo, sem falhas. E esse é o mesmo Deus", respondeu Jesus. "Mas o que as leis não explicam, o amor completa. O amor não explica a curvatura do espaço, nem a energia contida na matéria, mas explica a curvatura do coração e a energia contida no perdão. Você fala como se o amor fosse uma força real, mensurável." "Ele é", respondeu Jesus. "É a força que mantém tudo unido. Sem amor, até as galáxias se perderiam." O ar ao redor parecia mais leve. As luzes que flutuavam em volta deles começaram a girar. Jesus caminhou entre as fórmulas, e cada passo fazia os símbolos se transformarem em luz. "Você passou a vida estudando o como", disse ele, "mas esqueceu de perguntar o porquê." "E por que o universo existe?", perguntou Einstein, quase sussurrando. "Porque o amor precisava se manifestar. O universo é o amor se tornando visível." Einstein engoliu em seco. Era a resposta mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda que ele já ouvira. "E o sofrimento?", perguntou com voz embargada. "Se o amor criou o mundo, por que há tanta dor? Porque o amor só é amor quando é livre, e a liberdade permite escolhas." Então o mal é o preço da liberdade? É o resultado do medo. O medo é o amor esquecido de si mesmo. O cientista começou a andar em círculos. "Passei a vida acreditando que tudo era energia, que tudo podia ser explicado. Mas talvez existam coisas que não se provam, apenas se sentem. A fé é a relatividade do espírito", disse Jesus. "Ela curva o impossível até que se torne possível." A fé e a física, tão distantes e ao mesmo tempo tão parecidas. Jesus se aproximou. Ambas tentam entender a verdade. Uma olha para fora, a outra para dentro. Então, de alguma forma, a fé e a razão são irmãs? "Duas faces da mesma luz", disse Jesus. "O erro foi achar que precisavam competir." Um silêncio leve tomou conta do lugar. As fórmulas no ar começaram a se transformar em constelações. Cada número se tornava uma estrela. Einstein olhou para o céu que nascia. "É lindo,
mas ainda tenho medo de morrer sem entender tudo. Jesus se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. O entendimento é uma ponte, mas o amor é o caminho. Então a morte, o que é ela? Perguntou Einstein. Jesus olhou com doçura. A morte é só uma porta, e do outro lado o amor continua. Einstein fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto. Às vezes, eu queria acreditar como as pessoas simples acreditam. Então, seja simples, disse Jesus. O infinito se revela aos corações que não complicam. Einstein riu baixinho. Você fala de modo tão claro, e mesmo assim, cada palavra parece carregar séculos de sabedoria. Jesus respondeu com serenidade. A verdade não precisa ser difícil. O homem é que gosta de transformar mistério em labirinto. E o universo? Perguntou Einstein. É um mistério ou uma equação? Jesus olhou para o espaço e disse, é um poema que o amor escreveu em linguagem de luz. Einstein ficou em silêncio, olhando as estrelas se formando. Pareciam sussurrar palavras que ele não compreendia, mas sentia. E se tudo isso for uma ilusão? Arriscou. E se Deus for apenas o reflexo da nossa necessidade de sentido? Jesus respondeu sem se ofender. Então, a própria dúvida já seria um sinal da presença dele. Porque até quem nega busca algo maior. Einstein suspirou. Quando olho para o cosmos, vejo ordem. Mas quando olho para a humanidade, vejo caos. O caos é o universo tentando se lembrar de quem é, disse Jesus. Dentro de cada pessoa há o mesmo pó das estrelas. O mesmo sopro que acendeu as galáxias. Einstein assentiu, pensativo. Então, nós também somos feitos de luz e de amor, respondeu Jesus. O mesmo amor que move os sóis e os átomos. O ambiente começou a mudar. O chão virou um rio de luz. Einstein se viu refletido, mas no reflexo ele era criança. Jesus observou em silêncio. A inocência é a forma mais pura de sabedoria. Einstein olhou para si mesmo, emocionado. Eu esqueci como era acreditar, sem precisar provar. Ainda dá tempo de lembrar, disse Jesus. O coração não envelhece, apenas se distrai. O cientista se ajoelhou sem perceber. Eu sempre quis entender a mente de Deus, murmurou. Agora percebo que devia ter procurado o coração dele. Jesus se inclinou e respondeu com ternura. Deus não é um enigma a ser resolvido. É um amor a ser vivido. Einstein sorriu com lágrimas nos olhos. Então toda a minha busca não foi em vão. Nenhuma busca sincera é em vão, disse Jesus. O que você procurava nas estrelas estava dentro de você. Luz começou a se espalhar ao redor deles. Era como se o próprio universo sorrisse. Einstein olhou para o horizonte dourado. E agora, o que acontece comigo? Agora você volta, respondeu Jesus, e leva consigo o que aprendeu. E o que eu aprendi? Perguntou ele sorrindo. Jesus respondeu com simplicidade, que o amor é a única teoria que nunca falha. Einstein sentiu o mundo girar. As luzes começaram a se afastar, o laboratório cósmico se dissolveu. E, num piscar de olhos, ele estava de volta à sua escrivaninha em Princeton. O relógio marcava 3h33. O giz ainda na mão. No quadro, apenas uma frase escrita. A energia mais poderosa do universo é o amor. Ele ficou olhando aquilo por longos minutos. Sorriu e murmurou baixinho como uma oração. Talvez Deus não jogue dados, mas sorri quando nos vê tentando entender o jogo. Na manhã seguinte, Einstein acordou diferente. Não havia luzes cósmicas, nem vozes do além. Apenas um novo tipo de silêncio. O silêncio de quem finalmente entendeu o essencial. Ele saiu de casa e observou as pessoas na rua. Um menino sorrindo, uma senhora ajudando outra a atravessar. Um cachorro dormindo no sol. E por um instante, tudo pareceu perfeito. Às vezes, o universo não precisa gritar. Basta sussurrar. E quando o homem que tentou medir o tempo conheceu aquele que o criou, descobriu que o amor não se explica, se sente. E que a teoria mais bela de todas não foi escrita com números, mas com gestos. Talvez a fé seja a física que ainda não descobrimos. Talvez Deus seja o cientista e o poeta, o cálculo e o carinho, a equação e o abraço.
E talvez, no fim das contas, o que chamamos de relatividade seja apenas o modo como o amor nos ensina que tudo está conectado. Tudo, da luz das estrelas ao brilho silencioso de um olhar.